Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, o Sim Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. Cantor sertanejo linharense sofre acidente na BR-101. Caminhoneiro de Linhares morre em capotamento em Vila Velha. Hoje é dia das informações do agronegócio com Franco Fiorotti. Confira também os destaques esportivos com Altemar Félix. Essas e outras notícias, agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares prendeu Alessandro de Jesus Neves, de 33 anos de idade, por envolvimento no homicídio de Dadson Ramos dos Santos, ocorrido no dia 3 de junho deste ano. A vítima foi morta enquanto conduzia uma motocicleta na localidade de Baixo Quartel. Durante o atendimento de ocorrência de aparente acidente de trânsito com vítima fatal, constatou-se que a vítima, Dadson, ostentava aproximadamente 10 perfurações decorrentes de disparos de arma de fogo. Iniciadas as investigações, restou evidenciada a participação de Alessandro de Jesus Neves e Alessandro Soares Santos, vulgo Neguinho, como autores do homicídio. Alessandro Soares dos Santos, vulgo Neguinho, encontra-se foragido. Denúncias sobre o paradeiro dele podem ser feitas pelo 181 ou diretamente na Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares. Neguinho encontra-se armado e possivelmente ferido, de acordo com informações da polícia. O caminhoneiro Fábio Ribeiro Nunes, conhecido como Gargamel, de 38 anos, foi vítima de acidente fatal ocorrido na madrugada desta quarta-feira, quando ele trafegava no viaduto do Rio Jucu, em Vila Velha. De acordo com informações, o caminhão estava transportando carga de coco quando acabou tombando. Fábio Ribeiro foi comerciante aqui na cidade de Linhares, na área de suprimentos de informática. E um cantor linharense sofreu um acidente na BR-101. Mesmo com a gravidade do mesmo, o cantor saiu ileso. Veja na reportagem. O cantor sertanejo Henrique Castelo, de 29 anos, que faz dupla com Rian, sofreu um grave acidente na noite desta terça-feira, na altura do quilômetro 163, rodovia BR-101, nas proximidades de uma fábrica de motores em Rio Quartel. No momento do acidente, o cantor estava sozinho numa S10 que seguia no sentido Jacupemba, distrito de Aracruz, onde reside, para a cidade de Linhares, onde tinha uma consulta médica agendada. Apesar do estado em que o veículo ficou, Henrique saiu ileso da colisão. Ele foi socorrido por um familiar e levado ao Hospital Rio Doce, liberado horas depois. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um caminhão de cargas seguia no sentido contrário e, durante o trajeto, uma roda teria se soltado. O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente com a S10 do cantor, que sofreu apenas ferimentos leves. O motorista do caminhão fugiu em direção ao distrito de Bebedouro e não prestou socorro à vítima. Até o momento, não há informações sobre a sua possível detenção. O trecho do acidente ficou interditado por algumas horas. Próximo dali, a Polícia Rodoviária Federal registrou outras situações de acidentes graves, casos como esse, de muito perigo e até vítima fatal. Ana Paula Silva de Oliveira, conhecida como Paulinha, estava de carona em uma motocicleta conduzida pelo padrasto no sentido Linhares. De acordo com informações, a motocicleta apresentou problemas mecânicos, travou e, neste momento, a jovem caiu na pista, veio a óbito no local. Ela era moradora da localidade de Palhau, interior de Linhares. O condutor da moto sofreu ferimentos leves e foi atendido pela equipe de socorro da Eco 101, a concessionária que administra a rodovia. E hoje é dia da coluna Agronegócios. Para isso nós vamos chamar Franco Fiorotti.
O governo anuncia 31 milhões de reais para o Plano Safra da Agricultura Familiar. O governo federal anunciou essa quantia que vai destinar para o setor da agricultura familiar na safra 2018-2019. O valor representa 1 bilhão de reais a mais do que a quantia anunciada para a safra anterior, quando o montante foi de 30 bilhões. Dados divulgados pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar indicam que o Plano Safra atende cerca de 40 milhões de agricultores familiares. De acordo com a Secretaria, os pequenos produtores rurais são responsáveis pela produção de 70% do total de alimentos do país e somam 80% dos estabelecimentos localizados no campo. Desde que o presidente Michel Temer assumiu, essa é a primeira vez que o valor do Plano Safra ele aumenta de um ano para o outro. Segundo a Secretaria da Agricultura Familiar, o limite de renda para o financiamento através desse Programa Nacional de Fortalecimento, o PRONAF, também foi ampliado, passando de 360 para 415 mil reais. Além disso, haverá uma redução nos juros cobrados, que devem passar de 5,5% para 4,4% ao ano. Vale lembrar que os recursos já estarão disponíveis a partir do dia 1º de julho. Já estão disponíveis, na verdade, a partir do dia 1º de julho. Importantíssima notícia para o homem do campo, que essa verba venha em auxílio. Obrigado, Franco, pelas informações. Agora nós vamos conferir como vai ficar o tempo para Linhares e todo o norte do estado do Espírito Santo. A quinta-feira será de sol entre nuvens com chuva passageira. Linhares com mínima de 17 e máxima de 26 graus. Colatina mínima de 14, máxima de 25 graus. São Mateus mínima de 16, máxima de 27 graus. Vitória mínima de 17 e máxima de 28 graus. Você vai ver a seguir: funcionários da Prefeitura de Linhares terão pagamento liberado nesta quinta e sexta-feira. Eu vou contar os detalhes daqui a pouco. E uma boa notícia agora, no início deste segundo bloco. Os servidores da Prefeitura de Linhares tiveram salários antecipados para todo dia 20 de cada mês. A medida anunciada beneficia o funcionalismo público e contribui para o fortalecimento da economia do município. São mais de 7 mil funcionários entre efetivos e comissionados e temporários que agora recebem os salários e benefícios nas datas programadas. Neste mês, os servidores terão seus vencimentos depositados nesta quinta, dia 19, e sexta-feira, dia 20. O ticket alimentação está previsto para ser creditado no dia 30 deste mês. Com a antecipação dos salários, até o mês de dezembro deste ano, em torno de 125 milhões serão injetados na economia linharense. Uma boa notícia. 6 pessoas são presas por envolvimento na morte de irmãos no Morro da Piedade, em Vitória. Gustavo Batista Lemos, Flávio Sampaio, os irmãos Leandro e Renato Correia Ramos, Bruna Lemos e Célia Nilza foram presos suspeitos de envolvimento nas mortes dos irmãos Juan e Damião, no Morro da Piedade. Outros 3 criminosos, Jean Gaia, Alan Rosário e Rafael Batista, estão foragidos. Segundo a Polícia Civil, o grupo se organizou para retomar o poder do tráfico de drogas no Morro da Piedade. Parte do grupo foi expulsa em 2012 do morro por João Paulo Ferreira Dias, que se tornou o chefe do tráfico na região. João foi preso na última semana em Viana. Os irmãos Juan e Damião Reis, que não tinham envolvimento com o tráfico, foram mortos em março deste ano com mais de 20 tiros cada um. Segundo a polícia, os criminosos queriam saber onde João Paulo estava. São inocentes. O que nós apuramos na investigação é que esse grupo criminoso, alguns elementos, foram até a casa onde morava o Juan, retiraram ele de casa na tentativa de obrigá-lo a indicar onde estava o João Paulo, que era quem comandava o tráfico de drogas ali no Morro da Piedade. Como o Juan não sabia
da localização do João Paulo, os criminosos efetuaram disparos contra ele. O Damião tentou salvar o seu irmão e foi morto também na mesma oportunidade. O grupo também é acusado da morte de Wallace de Jesus Santana. Ele foi assassinado em junho. Era considerado o braço direito de João Paulo, o chefe do tráfico. O Wallace ele era o braço direito do João Paulo no morro. Então, ele era um alvo em potencial. Além do fato de que durante as investigações da morte do Aladir, ocorrida no dia 27 de maio, nós identificamos que o autor da morte do Aladir foi o próprio Wallace. E o filho do Aladir, que é o Alan, que está foragido, juntamente com esses outros elementos, tiraram a vida do Wallace. A polícia investiga apoio de criminosos do bairro de São Benedito ao grupo. Houve um link entre esse grupo criminoso e criminosos do bairro São Benedito, que teriam dado apoio logístico ou com pessoal. Essa fase da investigação ainda nós não terminamos, então não posso dar maiores detalhes. Após os homicídios e depois de ameaças dos traficantes, vários moradores do Morro da Piedade deixaram a comunidade. O policiamento foi reforçado na região e uma base fixa da Polícia Militar, funcionando 24 horas, deve ser instalada no Morro da Piedade. Vai servir como um fator de referência para a sociedade, né, para que a sociedade possa buscar sempre o apoio dos policiais que trabalham nessa base fixa e levar mais segurança à comunidade. O importante, que se deixe claro, é que nós só sairemos da Piedade após essa base fixa estiver pronta. Quem tiver informações sobre a localização deles pode fazer denúncia anônima através do telefone 181. Agora você vai conferir os destaques esportivos com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, conosco o Rafael Salgado, que é o nosso fera do Para Jiu-Jitsu, que vem divulgar e colocar a sua agenda em dia conosco. A primeira competição, nos dias 25 e 26 de agosto, em Florianópolis. E aí, né, o Rafael vai participar também do desafio de Jiu-Jitsu no Shopping Pátio Mix, dia 11 de agosto. E aí, em resumo, porque o tempo é curto, hein, Rafael? Depois de Florianópolis, tem mais o quê? Por enquanto, eu estou focado em Los Angeles agora, dia 22 de setembro. 22 de setembro, Los Angeles. Então, está em cima da hora, né? Uhum. Mas eu quero participar de Florianópolis e depois Eunápolis. Eunápolis, né? Na Bahia, né? O que pega um pouquinho é uma questão de dinheiro, né? De patrocínio. As parcerias. Parcerias. Mas isso aí nós estamos correndo atrás, estamos levando um projeto novo de palestras sobre superações, né, e sobre colocar as pessoas no lugares, né, que elas devem estar, né, no caso de quando é dependente. Você vai começar um ciclo de palestras, um ciclo então. de palestra, que a intenção é que elas virem um documentário, vão ser filmadas, né, e minha intenção é começar agora pelo IASES, já estou agilizando para entrar em contato com o pessoal lá e apresentar o projeto para eles. Né, já conversei até com a psicóloga de lá. E depois desses de Eunápolis, vem logo em seguida, duas semanas depois, Los Angeles, dia 16 agora, eu vou atrás do visto lá no Rio de Janeiro. Beleza. Tudo dependendo do visto. Do visto. Bom, a agenda do Rafael, o dia a dia dele, você vai conferir no programa Cultura nos Esportes da Rádio Cultura AM 920, aqui no Sim Esportes e também no Tabelinha Esportivo. Falar em Tabelinha Esportiva, nesta quinta-feira, de meio-dia e meia a 1h, a gravação do sorteio para se saber quem ganhou a bicicleta, quem acertou qual seria a seleção campeã do mundo. Foi a França, que vai ganhar também um tênis da Paulus Esportes, a escolha, ou chuteira, se quiser, a escolha. E a bicicleta lá da Central Bikes e Motos. O surf do Pontal do Ipiranga, o campeonato, não vai começar nesta quinta, não. Foi adiado para começar na sexta e vai até domingo.
Obrigado, Altemar, pelas informações. Intervalo comercial e daqui a pouco já voltamos. O governador Paulo Artung esteve na sede da Rede Sim, em Vitória, e concedeu uma entrevista à apresentadora Adriana Marques no programa Link Espírito Santo. Artung falou sobre o futuro na política e confirmou que vai deixar o partido MDB. Ele também criticou o atual sistema partidário eleitoral brasileiro. Confira. Governador, por que essa decisão? Eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas muito se fala se não teria uma relação com a família, se não teria uma relação com a saúde. Por que o senhor tomou essa decisão? Quer dizer, não tem relação com a família realmente se opôs à minha candidatura lá em 2014, né? Nesse momento agora me deixou muito à vontade, né? Eu trato um problema de saúde, eu não escondo isso da população do Espírito Santo, da população brasileira. Eu, há mais de um ano atrás, tive um câncer na bexiga e esse tratamento dura 3 anos. Eu estou na metade do tratamento. Sexta-feira agora eu vou fazer mais um procedimento, é uma cistoscopia, né, que é um procedimento que requer anestesia geral, mas é um exame, né, para observar a evolução do quadro. Quer dizer, nós estamos tratando com aplicações de BCG e a gente tem que cuidar de tempo em tempo, olhar a evolução, para não ter reincidência do câncer. Câncer na bexiga tem muita reincidência, então tem que ser muito disciplinado. Eu sou muito disciplinado, graças a Deus, e estou fazendo esse tratamento, mas estou com gás bacana de trabalho, disposição boa, faço meu pedal sempre que posso. Então, assim, a motivação é importante dizer, né? É uma passada de bastão. Eu acho que é um recado bacana, né? Nós temos a possibilidade de reeleição, estamos com um governo que está bem avaliado no contexto nacional desse momento duro que o país está vivendo, política com baixa credibilidade no país. Estamos com um governo bem avaliado e nós tomamos a decisão de fazer a passagem de bastão. Eu acho que isso é legal, né? Assim, e eu estou me esforçando muito para que a juventude entenda isso. Quer dizer, não é um ato contra a política, é até um ato contra essa prática política que nós temos no Brasil, mas não é contra a política, que é uma ferramenta civilizatória. Isso não quer dizer, né, que o senhor cansou da política? É isso, não é isso. Eu vou continuar fazendo política a vida toda, mas não vou fazer precisando de ter um mandato para fazer. Quer dizer, não vou sinalizando a coisa ruim de muitas lideranças políticas no Brasil, que é o apego a cargo público, né? Vou continuar militante. Como comecei a minha vida militante no movimento estudantil, no movimento social, defendendo boas causas, defendendo a democracia como valor, né? Eu vi agora na greve dos caminhoneiros aquelas faixas pedindo intervenção militar. Que intervenção militar? Isso não é caminho, isso é descaminho. Nós precisamos aprofundar na democracia, no debate, tirar o país da mão dos populistas e colocar o país na mão dos reformistas, aqueles que estão pensando na maneira de dar competitividade ao Brasil nesse mundo integrado que nós estamos vivendo, para transformar o potencial do Brasil em emprego, renda e oportunidades, principalmente para os nossos jovens. Então, assim, é uma declaração forte, eu sei disso, muita gente para pensar, isso é bom, né? Mas a minha militância é na política, estimulando os jovens a participar da política. Se tem coisa ruim na política, é água suja. Água suja a gente joga fora, mas a gente não joga fora a criança. Eu tenho falado muito isso. Governador, o senhor disse que essa decisão estava tomada desde o início desse mandato, mas ela pegou até mesmo os seus parceiros, sim, de surpresa, né? Sim, eu disse o seguinte: a primeira entrevista que eu dei depois de eleito foi a jornalista de um veículo importante de comunicação, que é hoje a nossa secretária de comunicação, Andréa Lopes. Eu já afirmei na primeira entrevista, está lá gravado, que eu estava voltando para o governo, eleição no primeiro turno, assim, com muita confiança da população, mas que eu ia cumprir um roteiro, ia reorganizar o Espírito Santo, e reorganizamos, ia aprofundar a construção de políticas públicas na área social,
E fizemos isso, a educação com a Escola Viva, com o Pacto pela Aprendizagem, com o Jovem de Futuro, a saúde com o projeto Rede Cuidar, a política pública para os jovens que não estudam e não trabalham nos bairros de risco social, que é a ocupação social, as políticas ambientais, né, do Águas e Paisagens, do reflorestar que nós turbinamos. Então, que eu ia reorganizar a estrutura do governo, o governo está reorganizado, você vê que o Brasil está uma bagunça, boa parte dos estados federados estão literalmente quebrados, nós estamos de pé com as contas em dia. E que nós íamos inovar em políticas sociais, inovamos. Então, assim, a hora de passar o bastão, vamos passar o Espírito Santo, e eu tenho orgulho de dizer isso, é um trabalho meu, da minha equipe, uma equipe maravilhosa que trabalha ao meu lado, e do apoio da população, que a gente precisa do apoio da população. Então, eu vou passar o governo do Espírito Santo, no final desse ano, seguramente o governo mais organizado do país, né? Então, assim, Espírito Santo é pequeno, território pequeno comparado com Minas Gerais, população pequena comparada com o Rio de Janeiro, mas hoje ele é um grande exemplo para o país. Quando eu falo isso, eu não diminuo os desafios que nós temos no Espírito Santo, temos muitos desafios, mas eu faço uma comparação. Olha o Brasil aqui e olha o Espírito Santo. É uma diferença da água para o vinho. Fruto de quê? Fruto desse trabalho, dessa gestão que nós implantamos, desse modelo que nós implantamos. Então, estou muito feliz, estou escrevendo um livro, né? E acho que nos próximos tempos aí vou lançar um livrinho contando a experiência que nós vivemos nesse período de governo no Estado do Espírito Santo. Governador, depois da saída do senhor desse cenário, o que se esperava era, obviamente, que o governo indicasse um nome. Por que o senhor não fez isso? Porque, assim, muita gente pensa com a cabeça do passado, né? Assim, tem uma expressão do Renato Meirelles, que muita gente que está na vida pública ainda está no mundo analógico, em pleno mundo digital. Quer dizer, essa liderança lá do passado, que indicava tudo, dava todo o caminho, é uma liderança do passado. Eu acho que do presente é a liderança que interage. Meu papel nesse momento, primeiro, é governar bem o Espírito Santo, continuar fazendo entregas, tem muitas entregas para fazer aos capixabas, né? Você imagina, daqui uns dias eu vou entregar leste-oeste, parece um sonho, né, de tudo que nós lutamos para fazer aquela via metropolitana tão importante. Então, o meu papel principal é esse. O papel de construir aí candidaturas, alianças, ele pertence aos presidentes de partidos, aos líderes partidários. Depois que eles decidirem nas convenções, registrarem candidatura, aí eu vou olhar o quadro, né? E aí também vou tomar uma decisão política do que fazer. Uma coisa, eu volto a dizer, já está decidido, é ralar muito. Falei com a minha equipe, o dia que eu dei a notícia, a turma ficou meio balançada também, mas eu animei a turma de novo, falei, olha, nós temos um compromisso, fazer o melhor que nós podemos até o último dia de dezembro, para que a gente faça uma transição bonita, republicana, e entregue um Estado organizado e com inovação em políticas públicas. Mas esse papel pertence justamente aos líderes partidários e eu tenho que esperar essa costura que eles estão fazendo para saber qual é o quadro que vai emergir das candidaturas. Pois é, um cenário ainda muito indefinido, né? Se fala na senadora Rose de Freitas, Ricardo Ferraço, Amaro. Quando é que o senhor acredita que esse cenário vai estar construído, que os eleitores capixabas vão realmente conhecer quem serão os seus candidatos? Talvez nos próximos dias, mas seguramente nas convenções partidárias, porque aí não tem para onde correr, né? Porque tem prazos que são fatais. Você tem agora o início das convenções partidárias, vai até agosto, então as convenções são feitas, as coligações são organizadas e aí você vai conhecer quem são os candidatos ao governo, ao Senado, a deputado federal, a deputado estadual e no país nós vamos conhecer quem são os candidatos a presidente da República. Quer dizer, você está vendo, alguns candidatos lançaram o nome, já retiraram e outros estão seguindo em frente. Aí nós vamos conhecer o quadro geral. Espero que o quadro nacional melhore na escolha de presidente da República também, porque o Brasil não suporta mais, eu digo isso porque nós estamos passando um pior momento da nossa história, nós não suportamos mais a gente evoluir em 4 anos de descalabro, de aventura, de inexperiência, né? Eu acho que o país não aguenta mais esse populismo atrasado que muitas vezes sufoca a vida dos brasileiros e tira
oportunidade dos jovens do nosso país. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, revendo nossas matérias e vídeos e programas. Envie sua sugestão de pauta através do telefone 3373-2000. Sim Notícias Linhares se vê aqui.